Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Greve dos rodoviários. São Luís segue sem ônibus no segundo dia de paralisação. Prefeito de São Luís propõe transporte por aplicativo grátis. Durante a Câmara também garante a urgência na tramitação de projeto de lei. Corrupção, denúncia de comercialização de emendas no Maranhão será julgada neste mês. O UFMA segue com inscrições para a nova turma da UNIT 2025. No esporte, Canário da Ilha visita o Tuntu pela segunda rodada do estadual. Papão viaja para mais uma partida pela Copa do Nordeste. Tubarão ajusta time para duelo com a Tuna Luso pela Copa do Brasil. E do comentário com Paulo Pellegrini, até que ponto os clubes têm autonomia para mudar de nome? No Rádio Opinião, uma entrevista sobre o livro Alice e seu passado. A gente vai conversar com a jornalista Poliana Ribeiro. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos. Bom dia, Mara Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior, e um excelente dia. Boa terça-feira aos ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. Ótima terça-feira, dia 18 de fevereiro de 2025. Hoje, Mayra, Dia Mundial de Solidariedade à Mulher do Saara Ocidental. Dia da Mulher das Américas. Dia Internacional da Síndrome de Asperger, que é uma forma mais leve do transtorno do espectro autista. É Dia Nacional do Combate ao Alcoolismo. E Dia do Ensino Médio. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992172647. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio: Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais na 106, dando bom dia aqui para Mari Silva Mourão, bom dia, Adalberto e equipe, Rosenilde Caldas, bom dia para você também, Ronaldo Teixeira, as filhas Sofia Maria Helena, esposa Adriana, tia Zilda, direto do Pará, muito obrigado, Fábio de Nazaré, bom dia para você também, e você que ouve a gente nos mais diferentes modais do rádio, 7h18, o que vem agora, Maria Nogueira? Manchetes do dia. E a gente começa com a manchete de O Imparcial. Você pode conferir com a gente no YouTube. Olha, vai lá no nosso canal no YouTube, Universidade FM 106. Siga a gente, tá? Acompanhe a gente, ligue o nosso sininho também lá no canal, tá? Você vai receber sempre alguma notificação quando a gente estiver ao vivo ou quando enviar algum vídeo para a nossa audiência. Vamos lá, portanto, começando com O Imparcial na manchete: transporte público na catraca. População e classe política cobram mudanças para resolver novela das greves que deixam São Luís constantemente sem ônibus. O prefeito diz: essa greve que a cidade está vivendo não é dos rodoviários, é dos empresários. Também quem falou foi o presidente da Câmara, Paulo Vitor. Logo que chegar este projeto na Câmara, ele estará pautado em regime de urgência para que a gente encontre o melhor caminho para que a cidade saia do colapso do transporte público que está acontecendo, afirmou o presidente. E vamos usar o dinheiro que iria para os empresários esse ano para pagar o transporte por app, por aplicativo, enquanto durar a greve, afirmou o prefeito. Teve outras vozes por aqui. Iglesias Moisés, deputado, essa proposta, essa mentira, essa irresponsabilidade, que infelizmente tem milhares de pessoas caindo nisso, pois a maioria das pessoas não sabe fazer contas. É um ataque aos cofres públicos. Quem falou também foi Simplício Araújo, ex-secretário de Estado de Indústria e Comércio. Ele disse: a única saída para o gravíssimo caso do sistema de transporte público em São Luís nesse momento é a intervenção com requisição da frota privada para servir a população
nos termos da Constituição. Também quem comentou foi o deputado federal Duarte Júnior. Ele disse: mais uma semana começa e mais uma vez São Luís está sem ônibus. Até quando vamos aceitar esse absurdo como se fosse normal? É preciso coragem para abrir a caixa preta do transporte público e enfrentar esse problema de frente. Chega de empurrar com a barriga, disse Duarte Júnior. Portanto, são aqui alguns desses quadros da política se manifestando em relação à greve dos rodoviários que chega ao segundo dia. Mayra Nogueira, o que é que tem aqui em Jornal Pequeno? Jornal Pequeno traz agora: escolas da rede estadual recebem o programa Carreta Digital para Capacitação Profissional. Com investimento de mais de 4 milhões, a Carreta Digital vai percorrer 12 escolas da rede pública estadual na capital e no interior, ofertando cursos de robótica, montagem e configuração de computadores. Constitucionalidade é o pilar da democracia, diz Iracema Vale, durante minicurso alusivo aos 190 anos da Alema. Ações de combate à violência e assédio sexual conscientizam o público no circuito Vem Pro Mar. Prefeito Braide recorre à Justiça para barrar corte de créditos suplementares na LOA 2025. Boletim Focus aponta aumento na inflação para 2025. União desembolsa 556 milhões para quitar dívidas de estados e municípios. E ainda, caos no transporte. 7 lamenta, rodoviários ignoram ordem judicial e São Luís continua sem ônibus. E esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta terça-feira. Daqui a pouquinho, Mayra Nogueira tem os destaques da internet. São 7h22 agora. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. E tem mensagem, Mayra Nogueira, para a gente? A Hilda, no bairro de Fátima, dizendo que está sempre na escuta da Rádio Universidade. Ela ouve toda a programação, todos os locutores e locutoras aqui da Rádio Universidade. A Elisete Moraes também, a Rosângela Moreira, a Elisete e a Rosângela estão na Coab. Maravilha, você que está ouvindo a gente também nos carros por aplicativo, né? Onde você estiver, tá de moto também, né? Caminhando para o seu trabalho, né? Se deslocando para o seu trabalho, da forma que vier, né? Tem que ir trabalhar também. O patrão não está ligando muito, né? Vai ter desconto se você não for trabalhar e você tem que se virar. Vai pagar mais caro, ter um carrinho aí, né? Disponível, com precinho mais alto, isso tudo por conta da greve dos rodoviários. E para falar agora sobre o trânsito, tem Borges Júnior. Borges, como está o trânsito? Olha, deu uma movimentada, viu? Tem muito carro na rua, enfim, a gente pensa que o trânsito vai diminuir com menos ônibus. Não é assim não, né? Bom dia, Borges. Bom dia, Mayra, Adalberto. Bom dia a você que segue com a gente nesta terça-feira. Fluxo nos principais corredores da capital neste momento, Adalberto, segue maior, mais intenso para quem está se deslocando sentido centro, mantendo aí o que acontece ao longo da semana neste horário. Estamos em meio à greve dos rodoviários e o registro de aumento no número de carros particulares nas vias. Sobre essa questão, eu conversei ainda há pouco com o pessoal da SMTT e eles me disseram que, apesar desse número maior de veículos particulares nas vias, não houve um impacto significativo em relação aí à questão da movimentação no trânsito. Segue dentro da normalidade para o horário, quando normalmente aí, durante a semana o fluxo maior registrado é para quem está se deslocando sentido centro, portanto, então aí, repetindo o que acontece ao longo da semana, fluxo maior, mais intenso sentido centro. A gente traz informações aqui de forma específica da Avenida Jerônimo de Albuquerque, ali à altura do bairro Coafuma, neste horário, neste momento, o fluxo maior comparando os dois sentidos à via nessa altura, o trânsito, ele repete aí o que dissemos, ele é mais intenso para quem está seguindo aí sentido elevado do trabalhador, se deslocando sentido centro. Por hora, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações. É isso aí, um dia normal aqui em termos de trânsito, tá? As principais vias, ali pelo Anil também, né? Aqui adentrando aqui a área Itaquibacanga, trânsito bastante demandado também neste momento, enfim,
segue normalmente, como qualquer dia, o trânsito em São Luís, né, nas principais vias, ali na estrada de Ribamar também, enfim, tá normalzinho o trânsito, né? Nem parece que não tem ônibus. 7 horas e 25 minutos, e não tem nenhum ônibus mesmo, tá, pessoal? 7 horas e 25 minutos agora. Notícias da cidade. Borges, não tem como falar de outra coisa, tá? Greve dos rodoviários. Vamos falar aí sobre o segundo dia de greve, de paralisação. Não tem ônibus na rua, a não ser aqueles ônibus, né, fretados, ônibus particulares, né, que estão circulando normalmente. Mas ônibus da nossa frota de rodoviários normal, né, enfim, das empresas de transporte do SET, não tem nenhum circulando. Exatamente, Adalberto. Os desdobramentos da greve dos rodoviários, movimento que entra em seu segundo dia nesta terça-feira, sem rodadas de negociações no dia de ontem, a Grande Ilha, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, São Luís e Raposa, amanheceu novamente sem ônibus, o transporte público coletivo circulando, garagens abertas, mas com os ônibus estacionados parados, nos terminais de integração, a movimentação típica desse horário, que devia trocou aí aquela movimentação frenética que se registra normalmente nesse horário por uma aparente calmaria nos terminais de integração. Na outra ponta, a gente observa, então, diante dessa situação, os usuários buscando transporte alternativo por aplicativos para chegarem a seus compromissos, aos seus locais, seus destinos. A paralisação dos rodoviários, Adalberto, é pautada em uma série de reivindicações. Dentre essas reivindicações, ticket de alimentação para motoristas que trabalham junto com o cobrador de R$ 1.300, ticket para o motorista que atua também como cobrador de R$ 1.500, ainda reajuste salarial de 15% para motorista que trabalha junto com o cobrador, o que ficaria em R$ 2.961,25, ainda reajuste de 25% para o motorista que atua também como cobrador. Neste caso, o valor do salário ficaria em R$ 3.218,75. Os rodoviários, eles reivindicam também a inclusão de 2 dependentes no plano de saúde e odontológico e ainda o seguro ao motorista em caso de falecimento. Essas, então, algumas as principais reivindicações dos rodoviários diante dessa greve, desse movimento grevista cobrando aí da classe patronal. A categoria da Alberto, que segue com as atividades, a gente observa no dia de hoje, paralisados, não há ônibus circulando na Grande Ilha, mas lembrando ainda que, diante dessa situação, o SET, que é o Sindicato Patronal, na última quarta-feira, dia 14, obteve na Justiça uma liminar, essa liminar aí determinando a circulação de 80% da frota do transporte coletivo de São Luís durante a greve dos rodoviários, mas, como já dissemos, nem ontem, muito menos hoje, ônibus circulando, portanto, então, um descumprimento a essa determinação da Justiça. Os ônibus seguem nas garagens, não saíram das garagens. Esse descumprimento, a liminar judicial, ela fixou ao Sindicato dos Rodoviários uma multa. Essa multa ela é diária, multa de R$ 100 mil por dia, e no dia de hoje a gente observa também, no dia de ontem não houve rodadas de negociações. Para o dia de hoje, a expectativa de que se chegue a algo que se encaminhe para o fim dessa greve, já que nesta terça-feira vai ser realizada uma nova audiência de conciliação. Essa audiência ela está marcada para acontecer a partir das 9 da manhã, vai ser no Salão Nobre do prédio da sede do Tribunal Regional do Trabalho, da 16ª Região, aqui no bairro da Areinha. Essa audiência que foi convocada pela desembargadora Márcia Andréa Farias da Silva, ela que é a presidente do Tribunal Regional do Trabalho no Maranhão, e foram intimados aí para essa audiência o Sindicato dos Rodoviários, representantes também das empresas de transportes, ainda a Prefeitura de São Luís, a SMTT, que é a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, e também a Agência de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, a MOB, claro,
juntamente com o Ministério Público do Trabalho, sem pelo menos isso, pelo menos até as 9 da manhã. Então, a normalidade não alterada por o que vem acontecendo no dia de ontem e também no dia de hoje, que são as avenidas, os principais corredores da capital, sem ônibus do transporte público circulando no dia de hoje. Então, como já dissemos, a expectativa é que a partir dessa audiência haja aí um encaminhamento para se pôr fim à greve dos rodoviários, mas enquanto não se chega a essa solução, não se encontra um denominador comum que ponha fim aí a esse movimento grevista, a essa greve geral dos rodoviários, e cerca de 700 mil usuários do sistema de transporte público aqui em São Luís, na Grande Ilha, seguem sendo impactados pela paralisação do transporte público. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges. E para você que está escutando a gente, né? Isso que acontece todos os anos parece uma partida de xadrez ou então uma partida de dama, né? De damas. A gente sabe como é a abertura. As aberturas, né, o início desses dois jogos, eles são bem, digamos, previsíveis, né? Então a gente já sabe o que vai acontecer. Há o anúncio de greve, o SET pedindo que haja a circulação de 80%, a Justiça entra, o Tribunal Regional do Trabalho vai entrar também como mediador, o Ministério Público, enfim, para tentar viabilizar a coisa através de reuniões, né, rodadas de negociação. Ficamos sem ônibus. Essas são as jogadas que acontecem todo ano. Só que esse ano teve um plot twist. O que é um plot twist? Um plot twist é um recurso narrativo que muda de forma inesperada o rumo de uma história. Pois é, houve um plot twist lançado aí pelo prefeito Eduardo Braide, né? Borges, vamos falar sobre isso, sobre justamente prefeito de São Luís propõe transporte por aplicativo gratuito, de forma gratuita, durante a greve. Adalberto, essa proposta ela foi iniciada no dia de ontem pelo prefeito de São Luís, Eduardo Braide, anúncio feito por meio das redes sociais. Ela vai ser agora encaminhada à Câmara Municipal para ser votada. O prefeito ele afirmou que as empresas buscam, por meio da greve dos rodoviários, forçar aí um aumento na tarifa do transporte coletivo. Essa tarifa que, de acordo com o que foi colocado pelo prefeito, chegaria, se houvesse esse reajuste, a R$ 7,00 o preço da passagem. E para frear, então, essa tentativa, ele coloca dessa forma, a proposta é que os 7 milhões mensais repassados às empresas de ônibus na capital sejam direcionados para o pagamento de transporte por aplicativo para quem depende do sistema de transporte público. O presidente da Câmara, o vereador Paulo Vitor, pelo Partido Socialista Brasileiro, ele reagiu ao vídeo, à informação repassada pelo prefeito Eduardo Braide e garantiu urgência para que a proposta seja analisada assim que ela chegasse à casa para ser votada de forma rápida, votada rapidamente. Em relação a como o dinheiro público vai ser usado, ainda não há informações nesse sentido sobre como o dinheiro público ele vai ser usado no pagamento de transporte por aplicativo para usuário. O impasse segue, a greve continua, não há ônibus circulando nesta terça-feira. A redação é de Alma Baldez. Essa proposta é, Adalberto, que recebeu uma série de enxurradas por parte da classe política. Adalberto. É bastante criticado por alguns políticos, né, que já se adiantaram também, né? Mas esse é o plot twist, essa é a grande novidade, né? Se temos uma novidade nesta greve, da greve de 2025, é essa proposta do prefeito Eduardo Braide, né, de oferecer, né, de pagar, utilizar o dinheiro aí do subsídio para as empresas de transporte para pagar o transporte das pessoas, para você que está agora aí com grande dificuldade, ter um aplicativo de forma, entre aspas, gratuita, né, porque vai ser pago, com certeza, para compensar a perda aí, né, desses ônibus, né, a não circulação desses ônibus de forma normal enquanto acontece a greve. A viabilidade disso, como isso vai acontecer, a gente ainda não sabe, né? Vamos ver o que os vereadores vão dizer, segundo Paulo Vitor, levando à frente
essas questões. Isso aí vale a pena? Tem muita crítica em cima também, que é uma crítica bem-vinda, inclusive, né? Será que esse dinheiro vai ser utilizado de uma maneira racional? Isso vai ser usado de maneira racional, porque não adianta também só lançar esse plot twist, essa grande novidade, né? Que agrada a muita gente. Enfim, o prefeito é esperto, né? Ele aproveitou também para lançar aí uma cartada, né? Que leva para ele, com certeza, um crédito, digamos assim, se aproveitando também da situação para melhorar ainda mais a sua imagem, né? Porque muita gente gostou disso aí, viu? Teve gente que gostou sim. 7h35 agora. Você sabia que uma geladeira antiga consome mais energia que uma nova? E que lâmpadas fluorescentes gastam mais do que as de LED? Para reduzir esse desperdício, levando economia para as famílias maranhenses e te ajudando a pagar mais barato na conta de luz, a Equatorial Maranhão segue investindo no programa É Mais Geladeira Nova. Em 2024, foram trocadas 1.119 geladeiras velhas por modelos novos e mais eficientes, além da substituição de 25 mil lâmpadas antigas por novas de LED. Este ano, o programa já beneficiou 790 famílias com novas geladeiras e substituiu mais de 2.700 lâmpadas ineficientes por lâmpadas mais econômicas. Esse investimento faz parte do Programa de Eficiência Energética da ANEEL e tem como objetivo beneficiar famílias de baixa renda, promovendo o consumo consciente e evitando desperdícios. Afinal, uma casa com equipamentos eficientes consome menos energia e isso faz toda a diferença no valor da conta de luz. A Equatorial Maranhão segue investindo no futuro e na qualidade de vida dos maranhenses. Fique ligado, pois as novas oportunidades podem surgir aí na sua cidade. Equatorial Maranhão, por você hoje, pelo futuro, todo dia. E você confere no próximo bloco aqui no Jornal Rádio Universidade. Corrupção, denúncia de comercialização de emendas no Maranhão será julgada neste mês. Última segue com inscrições para a nova turma da UNIT 2025. Desculpe. No esporte, Canário da Ilha visita o Tuntum pela segunda rodada do estadual. Papão viaja para mais uma partida pela Copa do Nordeste. Tubarão ajusta time para duelo com a Tuna Luso pela Copa do Brasil. Paulo Pellegrini diz até que ponto os clubes têm autonomia para mudar de nome. E daqui a pouquinho uma entrevista no Rádio Opinião sobre o lançamento do livro Alice e Seu Passado. A gente vai conversar com a jornalista Poliana Ribeiro. Não saia daí, a gente volta já já com manchetes nacionais, previsão do tempo e muito mais. Jornal Rádio Universidade. Na Faculdade Laboro, quem escolhe o jeito de estudar é você. Prefere aulas presenciais ou online, ao vivo, com suporte total da nossa equipe? Aqui você tem as duas opções, com a mesma qualidade de ensino. Faça a sua escolha e comece a construir seu futuro com a gente. Matricule-se também com sua nota do Enem. Em Direito, Estética, Psicologia, Enfermagem, Pedagogia, Administração, Recursos Humanos, Análise de Sistemas, Redes de Computadores, Gestão Hospitalar, Serviço Social e Gestão Pública. Mais informações em laboro.edu.br. Faculdade Laboro. Aprenda, evolua, conquiste. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa.
Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão, você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. Estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade, são 7h40 agora. A gente continua com Borges Júnior ao vivo. Agora ele vai falar sobre corrupção. Borges, denúncia de comercialização de emendas no Maranhão será julgada neste mês. Adalberto, na denúncia, os deputados federais do PL, Josimar Maranhãozini, Pastor Gil, pelo Maranhão, e Bosco Costa, por Sergipe, são acusados de liderar uma organização criminosa. Essa organização comercializava a distribuição de emendas parlamentares. As investigações da Polícia Federal mostraram que em 2023 os deputados exigiram do então prefeito da cidade de São José de Ribamar o pagamento de propina. Esse valor era de 1,66 milhão de reais para a destinação de 6,67 milhões em emendas. O caso ele foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal pela Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria identificou os crimes de organização criminosa e também corrupção passiva, crimes apurados em mensagens, áudios e anotações. O julgamento agora está previsto para o próximo dia 25 e vai ser conduzido pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, formada pelos ministros Cristiano Zanani, ele vai ser o relator, ainda Alexandre de Moraes, Luiz Fux e Carmen Lúcia e Flávio Dino. Adalberto. É isso aí, Borges. Mais um escândalo de nível nacional aqui no Maranhão, envolvendo isso agora. 7h42 minutos, 7h42 para finalizar, Borges, o noticiário, Universidade Federal do Maranhão segue com inscrições para a nova turma da UNIT 2025. Adalberto, iniciativa por meio da PROEC, que é a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura aqui da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão, inscrições para a 28ª turma do curso de formação continuada em envelhecimento ativo e saudável da UNIT, a UNIT, que é a Universidade Integrada da Terceira Idade. Essa iniciativa ela é articulada, é realizada em parceria com o SESC, que é o Serviço Social do Comércio, e podem se inscrever aí idosos a partir de 60 anos. Esse curso ele conta com 150 vagas, essas vagas distribuídas entre a UFMA e também o SESC. São 120 vagas para a UFMA e 30 para o SESC. Há observações aqui em relação às vagas. Caso essas vagas do SESC não sejam preenchidas, elas então vão ser remanejadas para a comunidade da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão, tudo estabelecido em critérios escritos no edital. As inscrições, devem ser realizadas presencialmente, podem ser feitas até o dia 21, sexta-feira agora, isso no horário das 8 da manhã, seguindo até às 2 da tarde. Inscrições na Secretaria da UNIT, que fica localizada no SEB Velho, no Bloco D, na cidade universitária Adão Delgado, a área Itaquibacanga, Avenida dos Portugueses. Outras informações, mais detalhes sobre o edital e o processo de inscrição podem ser adquiridos por meio do e-mail unit.proec@ufma.br, também pelo telefone 3272-8615 ou pelo WhatsApp o 984042701, ambos DDD 98. Outras informações relacionadas à universidade podem ser acessadas a partir do site da UFMA, portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Muito obrigado, Borges, pelas informações. São 7h44 agora. Previsão do tempo Itágua de Maré. Faltando 15 minutos para as 8, São Luís amanheceu com sol e algumas nuvens. Pode chover pela manhã, tarde e noite, com queda de raios.
Umidade 97%, temperatura 25 graus, a média mínima 23 e a máxima 28 graus. Informações do Clima Tempo. E vamos agora à tábua de maré. Neste dia 18, pré-amar, a primeira, acontecerá logo mais às 10h12 da manhã, com 5,4 metros. A segunda será às 10h42 da noite, com 5,1 metros. Baixa-mar, a primeira aconteceu às 4h10 da madrugada, com 1 metro. A segunda será às 4h29 da tarde, também com 1 metro. Notícias do Brasil. Iniciando aqui as manchetes nacionais, a gente traz a manchete de Folha de São Paulo. Calor intenso leva Rio a emitir alerta inédito. E São Paulo bate recorde do verão. Protocolo de clima extremo prevê ações quando a cidade registra de 40 graus Celsius a 44 graus Celsius. Capital paulista marcou 34, diz IMET. O que tem aí em Folha de São Paulo, aliás, em o Estado de São Paulo? Estado de São Paulo, Lula culpa intermediário e fala em venda direta de combustível. Presidente se queixa de que governo carrega peso de reajustes. Venda irregular de moradia social rende multa e ameaça isenções. E ainda, a Justiça investigará a participação de Milei na fraude de criptomoeda. Essa foi pesada, viu? Milei tá sujíssimo. 7h46 para finalizar, destaques de O Globo. Na manchete, torneiras abertas. Judiciário pagou quase 7 bilhões de reais em vencimentos fora do teto em 2024. Benefícios, auxílios e indenizações chegam até a R$500 mil anuais por magistrado, por fora do limite salarial de R$44 mil do funcionalismo. É uma verdadeira falta de vergonha. 7h46. Informações do trânsito. E aqui a informação do trânsito, ele mandou, foi pelo WhatsApp 992172647. Quem é, Mayra? Ronaldo Teixeira, aí do Turu, tá informando aqui. Acidente na Avenida dos Holandeses, sentido centro, em frente à concessionária Toyota, envolvendo 3 carros. O engarrafamento já está formado. Obrigada, viu, querido, pela informação. 992172647, participe também. 7h47. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. São 7h47. Agora vamos aqui a algumas notícias do esporte. Mayra Nogueira, começando com o Canário da Ilha, que vai visitar o Tum-Tum pela segunda vez. Aliás, pela segunda rodada do estadual. As duas equipes dividem o 5º lugar com 6 pontos e buscam a vitória em jogo atrasado pela segunda rodada, nesta terça-feira, para subir de posição na tabela. O IAP cumpriu uma semana de ajustes físicos, técnicos e táticos no Ninho do Canário, sob orientações do treinador Arlindo Maracanã. Nessa segunda, pegou a estrada para Tum-Tum, a 372 quilômetros de São Luís, onde confronta o dono da casa. Esse confronto entre IAP e Leão dos Cocais está marcado para as 3h30 da tarde no estádio Rafael Seabra. Papão viaja para mais uma batalha na Copa do Nordeste. Na tarde de ontem, o Motoclube viajou para Recife, onde vai enfrentar o Sport em partida válida pela 4ª rodada da fase de grupos. Em 7º lugar, com 2 pontos pelo Grupo A, o Papão quer se manter na briga por uma vaga nas quartas de final. Para a partida de amanhã, o rubro-negro não vai contar com o lateral esquerdo Gustavo Rodrigues, que está se recuperando de desgaste muscular. As opções são o zagueiro Vitor Carvalho e o lateral direito Bal. O duelo entre Moto e Esporte acontece nesta quarta-feira, dia 19, a partir das 7 da noite, na Ilha do Retiro, em Recife. Agora falando sobre Copa do Brasil, o Tubarão faz ajustes para duelo com a Tuna Luso. Sampaio Corrêa cumpriu o último dia de treino
ontem, segunda-feira, antes de pegar a estrada para enfrentar Tunaluso em Belém pela primeira fase da competição nacional. O técnico Felipe Surian dirigiu jogadas ensaiadas, correções de posicionamento durante os treinos e deve fazer algumas mudanças no time titular, que deve ser anunciada minutos antes do jogo. No duelo, a vitória garante vaga na segunda fase, enquanto o empate leva a decisão por pênaltis. A partida entre Sampaio Corrêa e Tunaluso está prevista para 4h30 da tarde desta quarta-feira, dia 19, no estádio Souza, em Belém. E vamos torcer. A redação aqui é de Joelma Valdez e tem mais esporte, Maria Nogueira. Lembrando que todo sábado, às 11 da manhã, tem apito inicial com grande equipe aqui, Heraldo Moreira, Maísa Pestana e Pedro Reis, claro, o Paulo Pellegrini, né, e participação de vários convidados também. Sábado, 11 da manhã, esporte e futebol, aqui na 106, apito inicial. E o que Paulo traz no comentário, Mayra? Paulo comenta agora até que ponto os clubes têm autonomia para mudar de nome. Esta semana, a diretoria de um dos clubes mais tradicionais da Inglaterra, o Tottenham, solicitou aos órgãos de imprensa e à comunicação da Premier League que, a partir de agora, a agremiação fosse chamada pelo nome completo, Tottenham Hotspurs, ou simplesmente Spurs, e não mais de Tottenham. A alegação é a de que o nome Tottenham se refere a uma localidade, um bairro de Londres. Por isso, o nome mesmo do clube seria Hotspurs, semelhante aos times das ligas americanas, que costumam ser nome da cidade mais o nome do clube. Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, etc. É como se do nada a diretoria do Grêmio aqui do Brasil pedisse para o torcedor o chamar de Porto Alegrense. A ESPN, que no Brasil transmite o campeonato inglês, atendeu o pedido, ou pelo menos se esforçou, bem como todo o visual da transmissão entre o agora ex-Tottenham e o Manchester United foi alterado para Spurs versus Manchester United. Narrador e comentarista passaram toda a transmissão se justificando, dizendo que não seria fácil a mudança. Até mesmo o repórter contemporizou, afirmando que se tratava apenas de um pedido da direção do clube e não uma mudança oficial. No Brasil, casos semelhantes já foram tentados. Em 1998, a Portuguesa de São Paulo pediu para ser chamada oficialmente de Lusa. Em 2021, a diretoria do Atlético Mineiro ventilou a possibilidade de mudar o nome do clube para Galo. Nada disso deu certo. E isso tem uma razão. Qualquer tipo de mudança nesse sentido, se não vier da torcida ou não tiver a concordância dela, não tem como dar certo. Ou seja, não deixa de ser uma audácia, meia dúzia de engravatados no ar-condicionado decidirem mexer com uma tradição tão secular como o nome do clube. Qual a legitimidade disso? E no caso do Tottenham, um agravante. A torcida anda furiosa com os atuais mandatários, que não conseguem transformar a equipe em um time vencedor. E no momento amarga a 12ª colocação na Premier League, com 13 derrotas em 25 jogos. Essa ideia de Spurs, que já é meio descabida, no momento é mais do que questionável, é até mesmo inoportuna. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. A tímida e reservada Alice tenta amadurecer e viver um grande amor, ao mesmo tempo em que tem de lidar com as lembranças de um crime do qual foi testemunha quando ainda era criança. Assim pode ser sintetizada a história do livro Alice e seu passado, lançado pela jornalista e escritora Poliana Ribeiro, no dia 18 de fevereiro, às 4 da tarde, no antigo refeitório da Procuradoria-Geral de Justiça, que fica no Jaracati. Para falar sobre essa obra, né, a gente, claro, conversa com a autora, a jornalista Poliana Ribeiro. Poliana, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, bom dia, Mayra, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Universidade. Bom dia. Maravilha. Gente, para quem não conhece, né, a Poliana Ribeiro, ela esteve aqui com a gente na Rádio Universidade, jornalista que é, e coordenador
coordenou, né, esse núcleo de jornalismo aqui, inclusive foi uma das criadoras do jornal Rádio Universidade, do Orgânica também, o programa liderado aqui, comandado pela apresentadora Mayra Nogueira, né, entre outras coisas aqui na Rádio Universidade. Poliana, a gente pode começar falando um pouquinho sobre essa sua história aqui com a Rádio Universidade, né? É um prazer muito grande falar com a Rádio Universidade, que foi minha casa. Na verdade, eu comecei minha jornada profissional na Rádio Universidade, fui estagiária da rádio. Muitos anos depois, eu tive a oportunidade de coordenar o setor de jornalismo, de contribuir um pouquinho, né, com o jornalismo da rádio. E eu tenho muito afeto por essa casa, né, muito carinho por tudo que a Rádio Universidade me oportunizou. Maravilha. Bom, vamos falar agora, Poliana, sobre essa obra, a sua primeira obra, né? E, enfim, ela tem uma carga especial, né? Além de ser uma obra literária, ela traz consigo, né, uma coisa que é muito importante, né? Que é a relação familiar, mostrando a capinha, né? Bom, enfim, como é que surgiu isso, né? Essa inspiração? Bom, esse livro eu comecei a escrever exatamente quando eu estava na Universidade Federal do Maranhão, né? Comecei a fazer jornalismo, eu sempre gostei muito de escrever e comecei a escrever essa história e ficou uma história engavetada durante muito tempo. Cheguei a reescrever algumas coisas, né? Fui e voltei, até que finalmente esse projeto chegou agora ao mundo, né, pelas mãos do meu marido, André Lisboa, que é o editor. A gente tem um projeto gráfico, né? A gente optou por esse formato, que é um formato de bolso, né, um formato pocket, com um projeto gráfico do Tiago R., revisão da Renata Bruck. Eu chamo que é um livro afetuoso, embora seja uma história que tem uma carga dramática, né? Tem uma tragédia, mas também eu acho que no final é uma história é uma jornada pessoal que eu acho que pode tocar as pessoas, né? Que é o que o livro tem que fazer. Certo. E, enfim, o que a gente já trouxe aqui, sem dar spoiler, né? Tem um crime aqui, não é isso? E é a história de uma criança que cresce com essa imagem, é isso? Isso, fala de um trauma, né? Essa história tem um trauma, não vou dar spoiler, mas a partir dessa dificuldade, a partir dessa tragédia, ela tenta se redescobrir, ela tenta se conhecer, ela tenta amadurecer, né? Então, a gente sabe que a vida é difícil, né? Que a gente sempre enfrenta muita coisa na vida, e essa personagem, ela passa por coisas difíceis, mas ela exatamente cresce nessas dificuldades. Certo. Como você classifica, né? Se autoclassifica, também classifica, claro, a obra, né? Em termos de linguagem, né? A gente observa que a literatura para adolescentes ela tem crescido bastante, tem uma repercussão gigantesca, né? Tanto que tem muita gente hoje em dia, muitos jovens também que escrevem para a própria idade, né? Que é um fenômeno gigantesco, né? Enfim, como é que você interpreta isso? Se isso é um estilo, se você está dentro ou não, enfim, como é que você encara isso? Bom, inicialmente ele não era um livro que voltaria para um público adolescente, né? Mas à medida que a gente foi, né, trabalhando, né, a edição, hoje ele é classificado como um livro juvenil, né? Na verdade, ele é um livro que ele é acessível a todos os públicos. Eu tenho uma filha de 13 anos, né? Então ela pode ler o livro. Eu acho que, inclusive, ele acaba sendo... tem questões relacionadas à saúde mental que eu acho que casam muito também com os momentos que a gente tem vivido, né? Então, eu acho que ele fala, é uma história que
eu pretendo que fale para todos os públicos, né? E o fato de ser um livro no formato de bolso, formato pocket, eu acho que é um formato possível hoje em dia, que a gente tem tantas distrações, que as pessoas, de fato, que é o que a gente quer. Eu quero que as pessoas leiam a história. Não que seja um livro que você vai colocar na estante da sua casa, mas que seja um livro que você vai conseguir ler e que essa história vai falar de alguma forma com você. Então, por isso também que ele não é um livro volumoso, é um livro que você consegue ler tranquilamente. E a ideia é exatamente essa, né? Eu até brinco que hoje em dia escrever é uma certa resistência, publicar um livro é uma certa resistência, porque a gente está num outro caminho, né? Então, eu acho que se as pessoas lerem, se eu conseguir alguns leitores e tocar algumas pessoas, eu já vou me sentir muito gratificada. Falando nessa questão, Poliana, que você trouxe aí, né, de um mundo hoje que a gente vê que é cada vez mais acelerado, né, e essa questão de formatos para que as pessoas elas se engajem, né, enfim, elas estejam ali tocadas pela literatura. Há algumas décadas atrás, né, da nossa geração, enfim, as questões elas eram relacionadas a uma falta de leitura, né? As pessoas, em grande parte, né, não liam. Hoje a gente lê muito mais, né? Porque tudo é leitura. Hoje em dia as pessoas têm um celular à mão que ela vai ler ali uma série de coisas, mesmo que seja alguma coisa relacionada com redes sociais, que é a grande maioria, né? Mas é uma leitura. As pessoas leem ali na timeline, tem notícias, né? Enfim, geralmente as pessoas acompanham algum tipo de mídia em termos de perfis ali de notícias, ou enfim, entretenimento, mas tudo uma leitura. Enfim, você teve alguma dificuldade em fazer um texto mais, como é que eu posso dizer, mais compactado, né? A gente, como jornalista, você que passou por impresso também, né? A gente tinha aquela coisa de discorrer, né? Escrever quase sem limite, né? Porque o próprio jornal também ele dava um limite ali, mas era muita malhação, digamos assim, para escrever. Enfim, fazer um livro, uma obra mais compacta, escrever de modo compacto, teve alguma, eu não digo dificuldade, né, mas uma reformatação desse texto? Esse texto, na verdade, assim, o jornalismo me trouxe essa bagagem de lidar com a concisão, com a objetividade, e a literatura é um outro caminho, né? A literatura você descreve muito mais, né, as sensações, as impressões, e, na verdade, assim, é um desafio, né? Você escrever jornalisticamente, você escrever literatura, né? Escrever um outro tipo de texto. Mas esse livro ele também passou por um processo de edição, que é algo interessante se falar também, porque a gente fala sobre o processo de escrever, mas o processo de edição ele é tão ou mais importante quanto a escrita, porque é onde você dá a formatação para o texto, né? Onde o texto ele ganha um outro corpo, que ele faz mais sentido, né? Então, esse processo, esse trabalho de edição, né, que o André fez, é um trabalho que, de fato, preserva a história, né? Torna a história mais próxima das pessoas. Em relação à leitura que você falou, eu acho que é muito importante a gente incentivar a leitura, e a leitura de livros, né? A gente tem todas as ferramentas hoje que facilitam o nosso dia a dia, mas a leitura, o livro, ele é uma experiência diferenciada, né? É uma experiência que você se conecta com o autor de uma outra forma. Então, eu acho que o incentivo à leitura e à leitura de livros também é algo que eu quero levar nesse projeto, né? Também é algo que eu quero... muitas pessoas me perguntaram por que não livro digital, por que tu não tinha lançado já um formato e-book? Eu disse, não, eu quero livro, né? Eu quero pegar no livro, eu quero que as pessoas tenham essa experiência de pegar,
eu quero que as pessoas vejam um projeto gráfico interessante. Enfim, eu acho que o livro ele tem ele é muito importante para que a gente ainda batalhe por ele nesse mundo tão conectado, tão digital. É uma luta que com certeza vale a pena, viu, Poliana? Tá de parabéns, tá? Claro. Eu queria que você finalizasse mais uma vez mostrando o livro, fazendo um convite para o dia. Hoje. É hoje, no caso. É hoje. 18, é isso mesmo, é hoje, dia 18 de fevereiro, daqui a pouquinho, tá? Às 4h, lá no antigo refeitório da Procuradoria-Geral de Justiça, lá no Jaracati, para o lançamento de Alice e Seu Passado, da escritora Poliana Ribeiro. Faça esse convite, Poliana, por favor. Então, queria convidar a todos vocês da Rádio Universidade, minha casa, Mayra, Adalberto, né, o Borges, todos as pessoas da Rádio Universidade, a todos os ouvintes, né, todas as pessoas que quiserem compartilhar esse momento comigo, o lançamento do meu primeiro livro, Alice e Seu Passado, hoje, às 16 horas, lá na Procuradoria-Geral de Justiça, ali no Calhau, próximo ao Fórum, e agradecer, inclusive, também, aproveitar para agradecer, né, esse espaço aberto que o Ministério Público proporciona, né, não só para mim, eu trabalho lá, mas a gente tem vários espaços de arte lá, então é um espaço que as pessoas podem utilizar para expor os seus trabalhos, né, expor as suas obras, enfim. Então, agradeço muito também essa sessão do espaço lá, e hoje, às 16 horas, o lançamento desse meu primeiro livro. Maravilha, sucesso, Poliana Ribeiro. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, obrigada, Adalberto. Obrigada, Mayra. Eu que agradeço essa participação maravilhosa. Sucesso, Poliana. Obrigada. E é isso aí, a gente termina assim o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Vocês ficam agora com Mayra Nogueira, muita música boa, sessão das 8, a partir de agora, aqui na 106. A gente volta amanhã com mais informações, daqui a pouquinho tem boletim, tá? Falando sobre greve dos rodoviários, também continua nesse noticiário, para ver qual a extensão e também os próximos lances da greve dos rodoviários. Estamos sem ônibus. Até amanhã. E é isso, eu continuo aqui com você, trazendo já a Sessão das 8.